Primeiro vídeo sobre os profetas menores. Vamos tratar de o profeta Oséias. É um dos chamados profetas menores. Não porque sua mensagem fosse menos importante, mas porque seu livro é mais curto que o dos profetas maiores. Então vai a pergunta: quem foi Oséias? Oséias profetizou aproximadamente entre 755 e 715 a.C., durante os reinados de Jeroboão II, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Seu ministério foi dirigido principalmente ao reino do norte, Israel ou Efraim, pouco antes da destruição de Israel pelos assírios, em 722 a.C. A principal mensagem de Oséias é que Deus ama seu povo, mas o povo foi infiel, adorando outros deuses e vivendo em injustiça. O casamento de Oséias. Veja que coisa interessante. Deus mandou Oséias casar-se com Gomer, uma mulher que seria infiel. Esse casamento tornou-se um símbolo da relação entre Deus e Israel. Assim como Gomer abandonou Oséias, Israel abandonou Deus. Ainda assim, Oséias foi orientado a recebê-la de volta, mostrando que Deus deseja restaurar seu povo. E para quem Deus usou o profeta Oséias? Usou principalmente para advertir Israel sobre o pecado e a idolatria, chamar o povo ao arrependimento e anunciar o juízo que viria por meio da Assíria, bem como revelar o amor e a misericórdia de Deus. No que diz respeito a Jesus, o Messias, embora Oséias fale principalmente ao povo de sua época, várias passagens são entendidas pelos cristãos como apontando para Jesus. No capítulo 11, do versículo 1 de Oséias diz: Do Egito chamei meu filho. Nós encontramos isso no Evangelho, quando um dos Evangelhos, quando o Senhor, em sonhos, avisa José para que vá para o Egito, pois Herodes tentava matar o menino. Aí depois Deus manda-o de volta quando Herodes morre. Então essa frase originalmente lembra a saída de Israel do Egito, mas o Evangelho de Mateus aplica essa passagem a Jesus de Nazaré, quando ele retorna do Egito ainda criança. Ou seja, quando Deus estava profetizando para o povo da época, Deus intercalava profecias a respeito do Messias também, profecias do futuro. No capítulo 3, versículo 5 de Oséias, olha o que está escrito. Depois tomarão os filhos de Israel, buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi, seu rei. Como o rei Davi já havia morrido havia séculos, muitos entendem que Davi, aqui entre aspas, é uma referência ao Messias, Jesus Cristo, descendente do próprio Davi, da linhagem. Outro texto interessante é o capítulo 6, do versículo 2 de Oséias. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará. No contexto, fala da restauração de Israel. Contudo, alguns intérpretes cristãos veem um paralelo com a ressurreição de Cristo ao terceiro dia. Essa interpretação é simbólica e não é consenso entre todos os estudiosos. Mas fica para você refletir sobre isso. No que diz respeito às profecias sobre o futuro de Israel, Oséias anuncia que Israel seria disperso por causa da desobediência, um dia seria reunido novamente,
Judá e Israel voltariam a ser um só povo sob um único líder. Pode observar no capítulo 1, do versículo 10 e 11 do profeta Oséias. Deus faria uma nova aliança de paz com seu povo, como está no capítulo 2, do versículo 18 ao 23. Muitos entendem que essas promessas têm um cumprimento parcial no retorno do exílio e um cumprimento mais amplo relacionado ao reino de Deus. Também uma pergunta interessante. Há referências ao fim dos tempos? Bom, Oséias não apresenta uma descrição detalhada dos acontecimentos finais como fazem Daniel, Ezequiel ou Apocalipse. No entanto, há temas que muitos relacionam aos últimos dias, como está no capítulo 3, do versículo 5. Israel voltará a buscar o Senhor. Haverá restauração espiritual. O governo do descendente de Davi, que é o Messias, e a misericórdia de Deus triunfará sobre o juízo para aqueles que se arrependerem. Nesse sentido, a mensagem central de Oséias está no versículo 6 do capítulo 6. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Essa passagem também foi citada por Jesus de Nazaré para ensinar que Deus valoriza um coração obediente e misericordioso, mais do que uma religiosidade apenas exterior. Então, fica a pergunta: do Egito chamei o meu filho. Do Egito chamei o meu filho? Está escrito no Evangelho de Mateus. A passagem é Jesus de Nazaré, quando ele retorna do Egito, ainda quando criança. Por isso que Jesus diz que o fundamento dos apóstolos e profetas é o Evangelho. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar e tocar no sininho. Assim você ajuda o canal a crescer e muitos serão alcançados pela mensagem da palavra certa, precisa de Deus.